Deuteronômio capítulo 30, eu vou ler de 11 a 18. Diz assim a palavra de Deus: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós nos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra o qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Prepare-se, meu amigo de casa e você que está aqui. O título da mensagem vai resumir tudo o que deve acontecer aqui. E o título é: Prontos para a desforra. Olhe para alguém perto de você e diga assim: eu estou pronto para a desforra. Diga aí você em casa: prontos para a desforra. Hoje você irá entender o porquê que esta igreja se chama Deus Revelado. Aqui não é uma questão de alguém estar falando de Deus apenas. Aqui é o lugar onde se decifra enigmas, coisas secretas do Criador, e tudo isso deve fazer com que nós compreendamos melhor nossa responsabilidade com o reino de Deus. E mais, que nos sintamos privilegiados com o que Ele tem nos mostrado. E eu diria que Mateus 13, 16 e 17 confirma o que eu estou falando. Diz assim: mas bem-aventurado os olhos que veem, os vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos reis, profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Que privilégio, diria eu, hein? Agora, nós temos que estar conscientes que a vida sempre possui dois lados: o positivo e o negativo. Eu começo hoje pelo mais confuso, que eu vou chamar de o lado negativo. Nós já ouvimos falar, já pesquisamos, já lemos a respeito de pessoas que perderam o brilho, a esperança de continuarem onde estão, como estão, por causa de decepção amorosa, ou então por traição, outros por causa de frustração com amigos, parentes e etc. Não vou nem perguntar se você já viu tal coisa, porque todos irão levantar as mãos. Agora, normalmente, casos assim, a maioria deles se entregam como se fosse um eremita, solitário, em busca de encontrar conforto,
esperança se afastando de tudo e de todos. Pensam eles, os que fazem assim, que quem sabe lá, distantes, sozinhos, encontram Deus e as suas respostas para os seus casos mais significativos. Olha, irmão, Deus abençoe se você é um eremita. Deus abençoe os seus afastamentos, sua busca isolada. Amém. Cada um faz aquilo que acha certo. Quem sou eu para te impedir? Porém, eu penso que você, pelo menos na minha ótica, não é um eremita. E as suas respostas não estão longe, não estão fora de você. E faço aqui um convite muito especial. Se você quiser chamar isso de oração, faça. De prece, faça. Se o seu momento não é bom, se de repente suas expectativas não estão muito para cima, eu aconselho o seguinte: vamos colocar para fora hoje, diante de Deus, exatamente onde estamos e como nós estamos, e dizer para Ele como um desabafo: Deus, veja a minha situação. Eu sou teu filho, tua filha. Eu não posso aceitar estas imposições, porque sou fiel, dedicado, não tenho para onde ir senão para os teus braços. E se o Senhor não fizer nada, não sei o que será de mim. E mais ainda, diga para Ele: não tem sido fácil, Deus, equilibrar estas sensações negativas de todas estas agressões de palavras, gestos, ações, más intenções. Elas me causam no corpo certas reações nocivas em minha saúde e principalmente em minha comunhão contigo. Aliás, Deus, continue. Esta minha postura, eu disse que você podia fazer disto uma oração. Esta minha postura é exatamente o resultado que concluí deste texto de Deuteronômio 30, onde o Senhor diz que estas promessas, bênçãos, não estão longe de nós, mas dentro de nós. E agora, consciente de que o lugar que ela está é exatamente dentro da minha vida, eu me manifesto dessa forma, acreditando no impossível de tuas afirmações, e digo mais, também tenho consciência, obrigado Deus, da escolha que eu devo fazer, e ela escapa e está um passo além daquilo que controlo e sustento na maioria dos meus casos. Continue. Para falar a verdade, Deus, não tenho mais forças para resistir a estas opressões. E crendo na minha única saída, que é escolher a vida e o bem, e ainda mais, o Senhor não precisa nem me ordenar amá-lo e andar nos teus caminhos. Isto eu já faço e não troco por nada. A única coisa que com certeza não tenho feito é fazer esta promessa acontecer em minha vida do jeito que o verso 14 fala, para a cumprires. O Senhor não precisa me denunciar no céu, como está escrito: eu não sirvo a outros deuses, só o Senhor. Portanto, ajuda-me, te peço, colocar em prática
essa fé que me fará possuir esta terra que mana leite e mel. Ninguém precisa me falar, Senhor. Eu sei que deveria responder com força interior esta proposta, mas não estou conseguindo. O Senhor me conhece. O Senhor sabe que trabalho, sempre faço, corro o dia inteiro, produzo, estou sempre pronto e não peço muito. Não peço. Sou o suficiente para prosseguir firme, equilibrado, desejo conviver com todos pacificamente, conquistar respeito e aquilo que eu penso ser o mais importante, sentir-se reconhecido. Deus, não posso aceitar esta posição indefinida. Olhe para mim. Viver uma vida de fantasias, ou seja, sou, mas não estou acusando esta alta ajuda, este autocontrole e nem esta autoafirmação. Senhor, eu preciso de estabilidade, eu preciso construir reforços importantes, eu preciso levantar barreiras contra qualquer coisa que não esteja de acordo com as minhas convicções naturais e, em particular, com as minhas convicções espirituais. Te peço, me ajude, Deus, a desenvolver habilidades de reação dentro daquilo que eu acredito, porque eu sei que o inimigo, ele tem usado de certos momentos, tem usado de certas pessoas, tem usado minhas finanças, saúde, amigos, para quê? Para tirar minhas forças, desestabilizar e me arrancar do foco. Repare como o inimigo tem nos apertado de todos os lados. Pode reparar. Quanto mais a gente se entrega a Deus, faz para o reino, tem comunhão, maiores as opressões. Contudo, não esqueçam que eu falei que a vida tem dois lados. Nunca um só. Contudo, nós temos que nos apegar a Malaquias capítulo 3, no verso 18, que diz: no fim vereis a diferença do que serve a Deus e daquele que não serve. Eu queria que você falasse para alguém perto de você. No fim vereis a diferença do que serve a Deus e daquele que não serve. Obrigado, Deus. Agora olhe para mim. Este no fim vereis a diferença não se refere ao fim da sua vida, à morte, mas se refere ao fim desta visão distorcida por causa destas pressões que eu venho falando. Me ouviu? Eu vou te ajudar. Malaquias 3,18 diz: no fim vereis a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. E este, no fim vereis a diferença, não significa, não está apontando para o fim da sua vida, ou quando você morrer, ou depois da sua morte. Não, Senhor. Mas é o fim desta visão distorcida, desfocada, que nós temos tido por causa destas pressões que eu venho falando. E vou mostrar. Vamos à história? Olhe para mim. Tudo tem um DNA, uma genética, um começo e também uma razão. Na verdade, isso que eu estou falando não é novo. Começou lá no Éden. Tem uma raiz, um começo. Com a desobediência, estas limitações, estas vulnerabilidades que hoje aparecem
e nos desfocam, acabam desaguando em forma de atrapalhações para nós, elas possuem um porquê. E vou mais longe. Eu diria que, no fundo, são dois porquês. Um físico e um espiritual. E falo desta forma que falei porque eu só havia achado um. Mas eu percebi que são dois. Um espiritual e um físico. Então eu quero convidar a vocês, vamos reverter, modificar a forma da gente ver as situações. Comece retomando a visão, porque na verdade, estas coisas, ouça o que eu vou falar, estas coisas que estão acontecendo com você, não são tão sem controle assim, e nem tão dominadoras como pensamos. Por quê? Porque ninguém começa uma construção se primeiro não derrubar coisas, não limpar, não aplanar, não aterrar, não cortar algumas arestas e até mesmo perfurar alguns pontos. Pergunto, será que não é exatamente isso que está acontecendo no seu caso e não outra coisa? Eu falei há pouco, acabei de falar, que tudo tem um começo, tudo tem uma razão. Vejam, por que falo assim? Porque um dia isto não foi assim. Tudo era bom. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Olhe para mim. Eu falei que tudo tem um começo, tem um DNA. Não falei? Então vamos analisar o que é o DNA. DNA é um código fechado. É aquela escadinha torcida cheia de degrauzinhos. É um código fechado, repito, o DNA é um código fechado. Significa que nada pode mudar a hélice dupla. Cachorro é cachorro, gato é gato, pintinho é pintinho, elefante é elefante e gente é gente. O que é que muda, pastor? Mudam as informações, que são aqueles degrauzinhos no DNA. É ali que estão as informações. Então, o DNA é um código fechado, ele não muda. Gato é gato, lebre é lebre, cachorro é cachorro, gente é gente. O código é fechado. Se o número de cromossomos é este, é tal coisa. Se é outro, é outra coisa. Pode ser um só de diferença, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele é fechado. Agora tem um porquê que eu estou falando disto. O que muda são as informações, que são aquelas escadinhas, degrauzinhos que você vê naquela escada torcida, que é chamado de hélice dupla. Olhe para mim. Eu quero te dizer que foi aí que Satanás conseguiu entrar e contaminar as informações. Viram? Come, não tem nada. Se você comer, você vai ser igual a ele. Por isso que ele não quer que você coma. Você vai saber o bem e o mal. Você vai ser igualzinho, você vai decidir tudo na sua vida. Ah lá, aquilo entrou. Irmãos, é exatamente aí que eu quero entrar também hoje. Para modificar o que já fora modificado pelo engano do pecado, pela astúcia do diabo. É aí que eu quero entrar. Adão, olhe bem, continuou sendo Adão depois do pecado. Eva continuou sendo Eva. O que modificou em nós foram as informações dentro de quem nós somos e o que nós podemos desenvolver. Compreenderam? Então,
eu tenho que ter consciência espiritual para enxergar que, se agora não está mais bom, quando foi que terminou nossa era do domínio, da soberania sobre todas as demais coisas? E viu Deus, depois de criar o homem, depois de criar o jardim, de criar tudo, colocou o casal lá e falou, e viu Deus que tudo era bom. Se agora não está mais bom, quando foi que terminou a nossa era do domínio, da soberania sobre todas as demais coisas? Olhe para mim. Agora eu já estou falando da causa, do porquê não está mais bom. As informações foram alteradas em nós. Vamos analisar aqui alguns fatores interessantes que nos fizeram estar longe do pretendido por Deus. Agora, já estou falando do revide. Vamos revidar? Então siga comigo. O verso número 14 do texto de Deuteronômio fala de uma postura inabalável. Diz assim: a palavra está perto de nós. Qual? A de Deus, é claro. Mas dá sequência. Também está na sua boca e também está no seu coração. E finaliza o verso dizendo o motivo para a cumprires. Significa, quando acreditada, é praticada. Diga amém, irmão. Eu comecei falando de desabafo, de se enclausurar, falei das consequências do Éden, mas agora eu estou falando do que eu preciso fazer para reverter este quadro, que é o nosso segundo lado da vida, o positivo. E para isso, preciso reconhecer que devo, com certeza, ter deixado algo passar sem a devida compreensão. E o que é, pastor? Eu já falei o verso 14. Para o cumprires ou para o fazeres. Não é estudar, não é refletir, não é pesquisar, é fazer acontecer, cumprir esta ordenança. O contexto fala e deixa muito claro sobre uma escolha que temos que fazer entre a vida e o bem, e o que mais? O mal e a morte. Ou seja, não podemos errar nesta decisão entre a vida e o bem, a morte e o mal. Esse tipo de ação, de confiança, de execução, vai além de receber algumas coisas, vai além de melhorar situações, está incluso nesta nossa nova postura, o nosso chamado, dominar, criar coisas, subjugar reinos, controlar ações. Hoje, colhemos muitos frutos de um jugo sobre nós que não deveria existir. Eu estou falando do Éden. Estas instabilidades nos foram impostas a partir dali, do pecado no Éden. Nós fomos gerados com esta deficiência. Romanos 3:23 mostra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Viram? Não é mais bom, agora tem o mal. Agora, olhe bem para cá. Vejam, por favor, o antídoto de Deus contra essa interferência maligna. Olhe para o sacrifício de Jesus na cruz. Cruel, sangrento, sem misericórdia. Por quê? Porque ele, o sacrifício na cruz, anunciava
nossa reintegração como dominadores e sujeitadores. Gênesis 1:28 mostra as formas, os efeitos, o que ele abraçava. Teria que sobrepujar todos os limites da física e da espiritualidade. Entenda, não tire seus olhos de mim. Falar do natural, frutos, ervas, folhas, peixes, aves, animais, é fácil a gente entender esta dominação. Mas quando nós envolvemos o sobrenatural, envolvemos leis espirituais em vigor, esse lado expressa nossa área interior. Está falando dos atributos de Deus em nós. Eles necessitam de íntima comunhão, afinidade com o Espírito Santo. Ouviu? E quer saber mais? Semelhança com o nosso Criador. Analise comigo a esfera espiritual. Esse lado, preciso entender, que participando daquele fruto físico, lá no Éden, a maçã, jaca, sei lá o que era, olhe para mim, veio o conhecimento do bem e do mal. Eu concordo, não nego, é um fato que expressa controle natural das coisas, e ele existe até hoje. Nós sabemos o que é bom, e também sabemos o que é ruim, porém, tem um detalhe aqui, que ele fez na época, e faz hoje, toda a diferença. Quer saber o que é? Existia uma outra árvore no jardim do Éden, a árvore da vida, e o seu fruto, sabe o que ele produzia? Autonomia, ou seja, viveriam eternamente. Agora é o lado espiritual que eu estou falando. Esse fruto eles não tocaram. Por isso que Deus, para não correr o risco de repente acabar num imprevisto, o que ele fez? Ele coloca 2 querubins. E uma coisa que eu falei errado a minha vida inteira, quero corrigir aqui, talvez você também. Eu achava que ele tinha colocado dois querubins com espadas de fogo nas mãos para guardar o caminho da árvore da vida. Está errado, leia a palavra. Lá está escrito que Deus colocou 2 querubins e uma espada flamejante que revolvia por todos os lados para guardar o acesso, o caminho da árvore da vida. Capítulo 3, verso 24 de Gênesis. Viram? A espada não estava nas mãos dos querubins. Não, elas ficavam para lá, para cá no ar, sozinhas, para impedir Adão e Eva de entrar pelo caminho e tocar no fruto da árvore da vida, que concedia para eles vida eterna. Irmãos, o capítulo anterior, capítulo 2, verso 9, ele simplesmente confirma que existiam 2 árvores no jardim. Uma, a do conhecimento do bem e do mal, e a outra, no seu centro, a árvore da vida. E eu entendo que ter conhecimentos, controlar a natureza das coisas, dos animais, dos alimentos, é muito importante. A gente vê isso hoje. E mais, nós sabemos também o que é bom e o que é ruim. Agora, possuir autonomia, controlar, dominar e subjugar reinos, aqui inclui fatos fora desta esfera. Ultrapassa, sabe o quê? As coisas naturais. Eu falo do reino espiritual, e isto nós lemos em Gênesis capítulo 3, que perdemos esta característica,
esta semelhança com o nosso Criador, perdemos. Continua olhando para cá. Parece-me que este processo, controlar, subjugar o reino espiritual, olhe para mim, passaram-se 4.000 anos assim, depois do Éden. Só foi retomado em Jesus Cristo. Haviam processos que precisavam ser explicitados. Restabelecer, restaurar, reestruturar seus filhos. E para isto, ele lançou mão do seu único sistema. Olhe bem para mim, crente. É com você que eu estou falando. Ele lançou mão do seu único sistema de se fabricar novas pessoas, nascer de novo, nascer do Espírito. Atos 1:8. Aqui fala da execução deste plano. Ouviu? Mas nos versos 6 e 7, eles indicam, sabe o quê? O lugar espiritual que o seu povo deveria ocupar. Diz assim: Senhor, restaurarás neste tempo o reino de Israel? E Jesus então responde: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Sabe o que é que eu entendi? Sabe o que é que você tem que entender? Que determinar épocas é para Deus, mas decifrar sinais é nosso. Vejam, ele falou em estabelecer. O que é estabelecer? Tornar viável. E Mateus 16:19 confirma esta façanha. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, eu vou desligar no céu. Pergunto: isto é dominar, controlar e subjugar reinos? É ou não é? Tudo que você liga aqui, ele liga lá. Tudo que você desliga aqui, ele desliga lá. Isto não é dominar? Isto não é controlar? Isto não é subjugar reinos? A proposta de Deus, mandando o seu Filho Jesus Cristo e finalizando do jeito que foi, já repito aqui, sangrento, cruel e sem misericórdia. Difícil, muito difícil, irmãos, da gente entender no natural. Por que teria que ser tão sangrento assim? Olhe para mim. Agora eu sei. Por que foi daquele jeito? Eu vou te dar a resposta. Aquele sacrifício anunciava a todos os reinos do universo que a regeneração desta criatura chamada ser humano causaria sua reintegração de posse. Isto foi proclamado no céu para os anjos e anunciado também no reino das trevas. Agora, este ser formado à imagem e semelhança do Criador reassumiria sua posição dominador. Satanás, quando viu toda esta movimentação no céu, o que ele fez? Fez de tudo para impedir que esta semente, Jesus, vingasse. Você sabe por quê? Ele era a viabilidade de Deus. Ele era o processo para tornar qualquer pessoa que abra o coração numa nova criatura, aí reintegra. Agora tem uma coisa, o plano era perfeito, completo e definitivo. E eu tenho certeza que esse lado inclui também, e verdadeiramente, o lado da desforra. Eu creio. Porque ela promove, sabe o que, irmãos? Retaliações.
em nós muitas vezes. Por isso que você tem sofrido muitas privações em muitas áreas naturais. Ouviu o que eu falei? O caminho para a reintegração passou primeiro para o nosso mestre. Foi terrível só de olhar. Sangue para todo lado. As costas dilaceradas. Cruz. Cravos nas mãos, nos pés. Terrível. E nós pensamos que muitas vezes, para alcançarmos o céu aberto, uma vida maravilhosa, não passamos absolutamente nada. E eu quero te dizer, Deus não enganou ninguém, pelo contrário, Ele avisou. Olhe para cá. Eu falei que vou chamar isso já parte da desforra. Promove retaliações? Sim. Por isso a gente tem sofrido muitas coisas que a gente tem sofrido. Contudo, esse é o lado natural. E o lado espiritual, o sobrenatural em nós, novas criaturas, nascidos de Deus, diga aleluia, está intacto, perfeito. Olhe para cá. Perdemos mobilidade, mas não perdemos essência. Diga aleluia rápido. Vou mostrar. Jó perdeu tudo que ele tinha do lado natural. Mas a verdadeira razão estava no espiritual. Satanás, se pudesse, mataria Jó. Mas o Senhor colocou limites. Meu irmão, seu caso é idêntico. Existe uma linha que divide o reino natural do reino espiritual. É sempre assim, foi sempre assim, vai ser sempre assim. Vejam Moisés no Horebe. Satanás consegue, não o original, Moisés, mas a cópia, Arão, seu irmão. E o que ele fez? Através dele, o diabo consegue o seu tabernáculo, que é o bezerro de ouro, o lugar das suas manifestações. Entenda, Jesus comprou para si no Calvário casas espirituais, eu e você. Para quê? Para que o Senhor Espírito Santo fizesse morada. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar das suas manifestações. Você está me ouvindo? Sempre irá existir uma linha visível no reino espiritual, porque Deus coloca limites. Uma separação entre o santo e o profano. O bem e o mal. E esse controle, olhe para mim, é nosso. Ele disse, quer que eu leia de novo? Escolha entre o bem, a vida, e o mal e a morte. Essa parte não é dele, é sua. Por favor, olhe para alguém do lado e fale assim, essa parte é sua. Obrigado, Deus. Agora, vem cá, vem cá. Quando eu falo que essa parte é nossa, que devemos saber separar o santo do profano, vai depender de uma escolha. A quem nos entregamos? Satanás foi lá na orelha de Eva, ela caiu. Nós caímos quando ficamos dando ouvido para o diabo. Ele é craque nisso. Fala sério. Nos seus erros. Eu já não vou nem falar pecado, que eu não quero ofender você tanto assim. Suas falhas. Alguma vez você falou assim, sai capeta, eu vou servir a Deus. Não, você gostou de fazer um pouquinho, não gostou? Você não gostou, foi do que aconteceu depois. As consequências. Esse controle é nosso, ou seja,
a quem nos entregamos. Quer ver outro exemplo simples? Os filisteus, certa vez, tomaram a arca do Senhor, pastor. Oh, que vitória, hein? Roubaram a arca do Senhor. Bem, se Deus está nessa arca aí, ó, a arca aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, está aqui uma cópia. Se Deus está nessa arca aí, eu vou levar ele embora. E levaram. Foi o que eles fizeram? Levaram para Asdod, 1 Samuel 5, e a puseram na casa de Dagom, que era o deus deles. Agora sabe o que aconteceu? Por 2 vezes, o Senhor, através daquela arca, da sua presença nela, derrubou Dagom no chão. E a segunda foi muito pior que a primeira, porque além de derrubá-lo no chão, diante da arca, Deus cortou a cabeça dele e suas 2 mãos. Você sabe por quê? Ninguém, absolutamente ninguém pode ultrapassar a linha divisória de Deus. Se você ultrapassar, quero te informar, ninguém subsiste diante do nosso Deus. Por isso nos outorgou domínio e sujeição para pisarmos serpentes e escorpiões. Olhe para mim, nosso espírito foi recriado e ele necessita ocupar a sua posição no reino soberano. Irmãos, nós agimos em outra dobra. Saiba, ele, o nosso espírito recriado, ele habita no mundo de Deus do jeito que Deus gostaria que fosse. E neste reino não existe idade, lugar, velhice, doença, privações. Neste estado obteremos cura total, vida total, tempo total e durabilidade total. Vou provar. João 11, 25 e 26 diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Obrigado, Deus. E todo aquele que vive, está falando com você, e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Vem cá. Satanás vai ficar muito fulo da vida comigo agora, mas vai ficar muito nervoso. Nós somos povo de Deus, mas estamos aqui para cumprir uma missão que é, preste muita atenção, desfazer todas as obras do inimigo. Entenda, desfazer no caso é refazer algo que alguém desfez. Olhe para o seu caso. Precisamos refazer coisas ou não? Reconstruir ruínas ou não? Significa que Satanás já passou por aí em suas coisas e em você. Esta é uma verdade. Porém, no mesmo capítulo de Deuteronômio 30, no verso 2, nos foi dada uma direção por Deus para refazermos coisas desfeitas. Olha o que ele falou: se te converteres e deres ouvidos ao Senhor teu Deus, compreendeu? Não importa o que esteja acontecendo com você, se você der ouvidos ao Senhor e arrependido, mesmo, ouviu o que eu falei? Mesmo, de verdade, Deus vai reverter esta sua situação. E mais, Ele confirma a sua vontade em refazer sua posição no reino. Versos 7 e 8. Se estiverdes dentro de sua vontade, não tem, olhe para mim, se você estiver dentro da vontade de Deus, não tem como Ele não te abençoar. O povo de Israel perambularam 40 anos no deserto por murmuração. Não constava aquilo no plano. Mas mesmo assim, olhe para cá,
40 anos com a mesma calça, com a mesma camisa, com o mesmo sapato e com a mesma túnica. Pare. Quer ver algo incrível? 40 anos sem nenhuma enfermidade. Não havia no meio deles doentes. Por quê? Porque isso estava no plano. Era a vontade de Deus colocá-los numa terra nova. Pare de novo. Se todos eles tivessem morrido no deserto por doenças ou qualquer outra coisa, olhe para mim, quem entraria naquela terra prometida? Deus não tem outro povo, e este povo também não deve ter outro Deus. Cabe uma pergunta terrível de boa aqui. Você é fiel? Pode baixar a cabeça se você quiser. Sabe por quê? Porque ele pode te levar agora. E aí, como é que vai ser? Quem teme a Deus é fiel. Obrigado, Deus. Deus não tem outro povo. Nós gostamos de falar isso, né? Mas esse povo não pode ter outro Deus. Então, a equação está correta. Deus não tem outro povo e esse povo não tem outro Deus. Mesmo que a gente ainda esteja meio fora do padrão, o Senhor Espírito Santo tem poder para nos qualificar. Diga aleluia, meu filho. Abraça o irmão do lado. Fala, ai, que bom. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Pode abraçar, não é proibido não. Estou mandando. Isso. Fala sério. Para enfiar você, não tem outro nome para falar, numa condição boa, terra prometida, ele terá novamente que fazer grandes milagres, como fez no deserto. Viram? E vou mais longe. Não é de um grande milagre que todos nós estamos precisando? Obrigado, Senhor. Olha só, Gideão certa vez disse ao anjo do Senhor, leia lá Juízes 6:13. Gideão falou assim: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Pare. Gideão conhecia o Deus dos pais dele. Pergunto, você conhece o Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó? Não. O resto eu respondo agora, daqui a pouco. Quando eu falo, você conhece o Deus dos seus pais, ou você não sabia que Abraão é seu pai na fé? Se não sabia, ficou sabendo agora. Olhe para mim. Quando eu falo se você conhece o Deus dos seus pais, Gideão conhecia. Falou para o anjo: onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram a respeito desse Deus? Ele conhecia o Deus dos seus pais. Você conhece o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do cerne da questão. Por quê? Olhe bem para mim. Porque quem não tem história, não tem passado, não dá sequência. Durma com esse barulho. O que eu vou falar agora, para mim, é desabafo, é revide intencional, é acerto de contas, pensa o que você quiser. Mateus 16, 19,
está escrito assim: e eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra eu ligo no céu, e tudo que você desligares na terra vai ser desligado no céu. Irmãos, a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porém, antes dele se apresentar deste lado da vida, no físico, ele foi resolver algo com Satanás no seu reino, o espiritual. Quer saber por quê? Não havia solução espiritual para nós até aquele dia. Mas percebam vocês, e já falei, foram 4.000 anos de trabalho de Satanás, dos seus comparsas, roubando, enganando e destruindo vidas. Porém, num só instante, por isso que eu falei, revide, desforra, pensa o que você quiser. Jesus entra com sua luz nas trevas, arrebenta a porta da casa do diabo e arranca de suas mãos a sua pretensão de possuir as chaves dos reinos. E ainda de quebra, olhe para mim, olha lá, eu não falei revanche, revide? Ele leva cativo consigo todo o cativeiro. Pense o que você quiser. Bronca, revide. Bem, uma coisa eu sei. Olhe bem para cá. Ninguém consegue ganhar de Deus. Ninguém consegue enrolar Deus. Você pensa que você está enrolando Deus, né? Ele vai te pegar, hein? O pé dele é pesado. Portanto, é melhor escolher estar com Ele, ao lado dEle, junto dEle. Tá certo? Meus irmãos, meus amigos, se nós estivermos dentro dos planos de Deus, fiéis ao Senhor em tudo, eu não falo de falhas, Ele sabe que falhamos. Eu falo de propósitos santos. Eu falo de um coração arrependido. Ele já nos informou no verso 14 que essa palavra não está no céu. E nem longe de nós, depois do mar. Pelo contrário, ele falou que está na nossa boca, está no nosso coração, para executarmos. De nossa atitude, para executarmos. Nós podemos, como igreja dele, reivindicar do Senhor aquilo que ele prometeu, porque isto foi a sua vontade. Entenderam? Quer saber de uma coisa? Nós não estamos aqui discutindo vontade. Nós sabemos que é. Nós estamos discutindo posse, tomada de reino, de lugar, de bens, de família e de situações. Pelo amor de Deus, eu passei 25 anos dentro de uma igreja, eles estudando. Ai, será que é vontade? Olha a oração. Senhor, se for a tua vontade. Você não sabe nem se é vontade, como é que você vai receber o que ele prometeu? Então não ore. Se você não sabe da vontade de Deus, não ore. Você está em dúvida? Se ele pode ou se ele não pode? Então não ore. Por isso que eu falei que o nosso problema não está aqui. Eu não estou aqui discutindo vontade de Deus, não. Estou discutindo posse, tomada do reino. Eu sei que o trabalho principal de Satanás hoje é matar os nossos sonhos, mesmo antes deles nascerem. Eu sei disso. Este é um lado. O outro fala que esta tarefa do Espírito Santo em nós, sabe qual é? Imprimir em nosso espírito que nada nos será impossível, porque esta é a vontade de Deus para nós. De novo, é uma questão de escolha. Eu vou te mostrar agora o que acontece no quadrante espiritual quando nós começamos a agir da maneira de Deus.
Vou repetir. Eu vou mostrar agora o que acontece no quadrante espiritual quando nós começamos a agir da maneira de Deus. Forças começam a se juntar. Decisões começam a se formar. E de alguma forma, e em algum lugar, milagres começam a se materializarem. Captou a mensagem? É bíblica? Romanos 4,17 diz: Deus, aquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Pergunto, o que é isto? Buscar em algum lugar no reino de Deus respostas, posicionamentos, autoafirmação, controle, estadia e principalmente estabelecimento de reino, ou seja, quem está dominando. Por favor, hoje eu não estou falando se tenho muita fé ou se tenho pouca fé. Eu falo de praticarmos aquilo que está escrito. É assim que nós trazemos à existência as coisas que não são, como se já fossem. Precisamos trazer de lá, neste estado. O que é isto? Isto é praticar, executar o que está escrito. Irmãos, a prática é que nos leva a ter, fortalecer, fazer aparecer nossa fé e não o contrário. Guarde isso com você. Deus não vai pedir algo a você que você seja incapaz de fazer. Por isso que ele afirmou em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que sejam conhecidas diante de Deus todos os seus pedidos. Viram? Então, apazigue seu espírito e esforça-te para cumprir o que diz a palavra. Vai um conselho aqui. Provérbios 4, de 20 a 23, os versos dizem assim, quer ver? Filho meu, você é filho dele? Diga assim, eu sou. Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos e não os deixes apartar-te dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Fala sério, meu irmão, para. Não é exatamente disso que nós precisamos? Vamos resolver essa causa hoje? Quem está dominando você e tudo que é seu? Quer que eu pergunte outra vez? Quem está dominando você e tudo que é seu? Mas nós vamos decidir tudo isto agora aqui. Nunca esqueça o que vou dizer agora. Sua fé funciona em seu espírito, mesmo que sua cabeça esteja cheia de dúvidas. Dúvidas estão deste lado da vida, o natural. Porém, a nossa ação hoje nos fará ultrapassar esta linha do visível e vamos penetrar naquilo que é forte, seguro e real. Deus nos ama e não vai nos deixar perdidos à mercê destas circunstâncias neste lado da vida. Eu vou te dar 15 segundos para você ficar revoltado. Você está rindo para mim?
Pô, quem está revoltado não ri não, velho. Eu falei que te dou 15 segundos para você ficar revoltado. Você sabe o que é revoltado, irmão? Capeta. Você vai me pagar hoje. Eu vou te quebrar no meio, vou te arrebentar por tudo aquilo que você tem feito para mim, para minha família, para os meus sonhos, para a minha vida, para a minha casa. Eu vou quebrar você no meio, tá vendo? Você está revoltado, irmão. Mas você está rindo para mim? Você está revoltado do quê? Você está aceitando. Você quer revanche? Agora tem uma coisa. Vamos mudar de dobra? Vamos assumir o reino? Vamos assumir quem nós somos? Então sai voando aqui, vem cá. Falei voando, hein, ô lerdão? Pedro entrou numa casa que tinha umas 30 velhas chorando. Tinha morrido uma moça, Tabita. Ela era muito amada, irmã, como você. Por favor, percebam a linha divisória entre o espiritual e o natural. Se nós ficarmos só sabendo o que é bom e o que é ruim, nós somos carnais. O mundo sabe. O mundo não está controlando. Faz batatinha, cópia, ovelha. Acho que boi já deve estar fazendo. Tomate, feijão, soja. Sabe o bem e o mal. Mas ninguém tocou na outra árvore. Você imagina uma espada fazendo assim, sozinha. Eu fiquei imaginando isso. Até hoje eu estava pregando errado. Eu achei que a espada estava na mão do anjo. Não! Para que ele colocou 2 querubins? Acho que para ficar olhando a espada e seguindo ela. Que nem quando joga ping-pong, a gente fica assim, né? Um dia lá atrás, eu convidei 3 para estarem comigo, vigilantes. Eu havia ficado para cá, para lá, de canto e canto, e chamei os 3 melhores que eu tinha. Você é um desses 3 melhores que Deus tem? Eu fui buscar você exatamente onde você estava para trazer você aqui nesta casa hoje. Você não veio porque você quis, você veio porque eu quis. Eu queria ter um encontro pessoal com você. Eu queria dizer, como disse para aqueles 3, vigiem. Vigiem, eu digo a vocês, vocês não têm vigiado. Se você não vigiar, você vai dormir como eles 3. Nossa, meu Deus, eu espero não precisar denunciar vocês diante do Pai um dia. Ainda estão faltando 3 daqueles 4 que não vieram. Eu estou te dando esta última oportunidade. Está faltando 2. Repita essa oração comigo. Digo assim: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. E para mim ela é tudo. E para mim ela é tudo. Meu Deus. Meu Deus. Eu compreendi tua vontade. Compreendi a tua vontade. Dá-me forças. Dá-me força para executá-la. para executá-la. Porque assim como foi lá no deserto, Porque assim como foi lá no deserto, os milagres foram produzidos. foram produzidos. Eles não estavam ali. Eles não estavam. Alguém foi buscar Alguém foi buscar no mundo de Deus, no mundo de Deus, na outra dobra. a outra dobra. Assim farei aqui agora. Assim farei aqui agora. Meu Deus, olha para mim. Meu Deus, olha para Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoe as minhas falhas. Perdoe as minhas falhas. Mas lembra-te de mim. Mas lembra-te de mim. Porque eu preciso de ti hoje. Preciso de ti hoje. Eu preciso resolver esta minha causa. Olha para mim, tem misericórdia. Eu te prometo uma coisa: nunca mais serei o mesmo.
Conta comigo, Conta comigo. porque eu estou dando ouvidos à tua voz Dando ouvido à tua voz e à tua palavra. e à tua palavra. Dá-me forças para executá-la. Dá-me forças para executar. Oh, meu Deus, Oh, meu Deus. eu entrego a minha vida na tua casa, Minha vida na tua na casa, tua presença, na tua presença, diante dos teus anjos, diante dos seus para olhos, dizer para dizer e para anunciar e para anunciar no céu e no inferno céu e inferno que eu sou uma nova criatura. eu sou uma nova criatura. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro de Lavado pelo Deus. sangue do Cordeiro. Deus perdoou minhas falhas. Deus perdoa as minhas falhas. E hoje, aqui nesse altar, Hoje aqui nesse altar eu estou restaurando a minha estou vida. restaurando a minha vida. Aceita-me, te peço, Aceita-me, te no peço, nome de no Jesus, nome de Jesus. porque eu confesso Porque eu confesso que não vivo sem o não Senhor. vivo sem o Senhor. E eu preciso dos meus Eu irmãos. preciso dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, No Senhor. nome de Jesus, No nome de Jesus. eu quero te agradecer. Quero te agradecer. Amém. Amém. Amém, Jesus.